Então, a minha história, ela não é muito diferente da história das pessoas em comum. Eu sou filho de professora e comerciante aposentado. Eu comecei minha vida como office boy, como mensageiro de um banco. E nesse momento eu tive a oportunidade de servir como mensageiro o então vice-governador do estado de Minas Gerais, professor Anastasia. Olha, Então, uma época que eu não sabia nem quais eram as atribuições de um governador, o que era setor público, o que era setor privado, o que era o terceiro setor. Então, para mim, foi uma escola. uma escola, tudo novo, mas eu falo que os ambientes formam as pessoas. Então, por estar num ambiente ali, num banco, que o nono andar é cedido por vice-governador, me abriu novas visões e me fez ali pensar e refletir o que eu queria para a minha vida. Foi aí que eu fui sendo moldado, né? Fui instigado de forma natural a formar em administração pública. Sim. Tentei minha primeira candidatura em 2012, há 12 anos atrás. Tomei algumas pancadas até descobrir como funciona a questão do sistema eleitoral. E passado 12 anos depois, 2024, eu tive a oportunidade de ser eleito e que estou como vereador da cidade de Belo Horizonte no 6º mês de mandato. Uau. Mas parece que já tem 2 anos, graças a Deus, não falta trabalho. Então, uma história comum, Sim. né, mas que realmente tem uma história de superação. Sim. E o que você falou, tudo foi por causa das informações. Desde o meu dia que eu perdi a eleição em 2012, antes de vir tentar novamente uma candidatura, eu fui estudar como é que funcionava as coligações, as chapas, né? Qual que era a votação necessária para se tornar um vereador. Tive a oportunidade de ser aluno do Renova BR, que é uma organização sem fins lucrativos que formam os líderes, formam quem quer ser político, né? Como questões voltadas, o que é o Estado, o poder constitucional de um vereador, de um deputado, de um senador, o que é política pública, ou seja, é uma formação importante para quem também quer entrar na vida pública e fazer algo, não simplesmente dizer que é vereador, que é deputado, que é senador, que é governador. Realmente se formar para transformar a sua realidade ali local ou da pauta que você levanta e defende. Que legal. Vamos pegar esse tempo com a Anastasia, porque acaba, eu tenho certeza que às vezes você não teve tanto contato, mas tenho certeza que algumas coisas você aprendeu. Tá? E principalmente porque a Anastasia tinha a bandeira dos professores. Sim. Forte, né? O que mais você aprendeu nesse âmbito e que te trouxe até aqui? O espectro político você pode aprender de tudo, desde coisas boas a coisas ruins. Eu falo que eu tive ali um grande exemplo, né? Quem conhece o professor Anastasia sabe que ele é uma pessoa diferenciada realmente no meio político. E uma das coisas que eu mais admirava nele, eu aprendi a admirar, né, no setor público e também aplicar, era o respeito ao recurso público. Era uma pessoa que sabia separar muito bem a estrutura de governador para trabalhar como governador da sua estrutura pessoal, né, das suas questões pessoais. Então é uma coisa uma linha muito tênue, mas que eu comecei a ter esse olhar de responsabilidade com a coisa pública, que não é nossa. Né? Então, assim, a gente, como servidor público, temos que fazer essa distinção. E isso me instigou muito a formar em gestão pública e também ter esse olhar. Olha, o que é público, é para utilizar na função do seu cargo, seja de um governador como de um funcionário público, cargo comissionado ou concursado, daquilo que seu é particular. Isso me motivou muito, assim, a gente ter esse foco e esse respeito com a coisa pública, que realmente tudo é público e é nosso e a gente tem que cuidar. Sim. E é legal você falando sobre isso, porque a gente olha hoje para a política e a gente não vê esse cuidado, né? Muito pelo contrário, parece que o dinheiro é dá em árvore. Vamos usar essa expressão. Ele dá em árvore, porque vão se usando e enquanto outros lados passando necessidade, falta de recurso, enfim. E aí você fala nisso e traz a Anastasia à mesa e a gente vê esse cuidado com a coisa pública e principalmente ele formou, que ele nem imaginava, tem certeza, que ele formou o político indiretamente e com eu vou colocar isso como uma face tão importante,
que é esse cuidado com o dinheiro público. Eu falo com ele sempre quando eu encontro, falo, olha, o senhor me formou a ter integridade na política, né, e essa responsabilidade com a coisa pública. Então, Sim. recentemente, a gente participou de um evento em conjunto, né, ele deu uma palestra sobre reforma administrativa e eu abri o evento representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. E na fala dele mesmo, ele fala, fiquei surpreso em ver o Diego hoje como vereador, mas na época como jovem me ajudando a servir o Estado, mas falando com tanta propriedade, com tanto conteúdo sobre a pauta. Sim. Que também nós temos que ter essa responsabilidade, né? Se a gente exerce um cargo de vereador ou um cargo ou público, né? A gente não pode ser leviano, né? A gente não pode ser demagogo, tudo nosso tem que ser feito com muita profundidade, com muita robustez. Não que você tem que ser técnico em tudo, né? Porque o político discute várias pautas e você pode ser generalista, mas aquele generalista que realmente sabe o que está fazendo, né? E o que ele está impactando de forma positiva aquela comunidade ou aquele segmento, aquela causa que ele se dispôs a defender. Então eu tenho algumas pautas específicas, eu tenho algumas regiões que eu atuo específico, mas tem uma pauta que ela é intersetorial, que é o respeito ao erário público que eu tive como professor, o próprio professor Anastasia. Legal. Vamos voltar um pouquinho, que você foi candidato uma primeira vez e não se elegeu. O que faltou? Qual que foi o erro? O aprendizado, não vou colocar o erro, o aprendizado com tudo isso para te trazer 12 anos depois de volta ao cenário e ganhar e ser eleito. Eu falo que são vários elementos que depois a gente analisa com mais calma, né? Mas eu fui candidato em 2012, não sei se você recorda, era o início do Instagram. Sim. Então, se a pessoa ele tivesse 8 curtidas, ela já era o bambambam das redes sociais, né? E eu trouxe uma pauta específica, que é algo que eu vivencio, né, há 25 anos, que é a pauta do autismo, Sim. do transtorno do espectro autista, porque eu sou tio atípico, meu sobrinho hoje tem 25 anos e foi diagnosticado aos 4. Então eu trouxe uma pauta num ano que ainda as pessoas não sabiam o que era, né? Ainda nós estamos na luta pela conscientização, mas você imagina em 2012, né? Sequer a gente estava comemorando uma lei, que é a Lei Berenice Piana, que classifica a pessoa com autismo para fins legais a pessoa com deficiência. Então, que eu levava 2 horas para pedir um voto, para falar de uma pauta que eu defendia, outros candidatos falavam ali do buraco da rua e conseguia viabilizar aquilo ali de forma eleitoral muito mais rápida Sim. e dinâmica do que eu. Então, eu lembro que eu vendi um carrinho na época, o meu Celtinha, e minha mãe fazia uma campanha simples e bem franciscana mesmo, né? Então, O famoso porta a porta, aquela época a eleição era 90 dias, 3 meses, hoje já mudou, né? São 45 dias de campanha. Então, cheguei a 90 dias, no último dia de que nos últimos dias eu estava morrendo, né? Mas eu falo que todo mundo que foi importante para mim, Sim. sabe? Foi importante para o meu crescimento e eu fui estudar melhor como poder fazer uma campanha mais preparada, né? Eu me formei como um agente de transformação social. Então, você já tinha informação? Nenhuma da formação assim, de liderança política, nenhuma. Eu tive minha primeira graduação em administração pública, mas essa formação para ser realmente um agente de transformação social, que eu agradeço muito o Renova BR, eu não tive, né? Então eu agradeço de não ter sido eleito. Olha só, Jefferson, eu agradeço de hoje, com a minha vivência, com a minha formação, com a minha experiência, como pai de 2, casado, eu agradeço pelo fato de não ter sido eleito naquela época. Você não estava pronto? Eu não estava pronto porque a população merece. Pelo que a população da cidade de Belo Horizonte e outras cidades merece. Sim. A nossa população merece o melhor. Sim. Né? Então, assim, eu estou longe de ser o melhor, mas naquela época eu estaria muito aquém da formação que eu tenho hoje. Sim. Porque se eu acolho uma demanda coletiva, naquela época eu ia quebrar tanta cabeça para tentar resolver, e hoje não, hoje a gente sabe o caminho das pedras, né? Sabe qual ferramenta e o mecanismo o vereador pode utilizar para cada tipo de demandas, né? Eu gosto de usar muito as visitas técnicas, as audiências públicas. Então, são ferramentas que você vai aprendendo no dia a dia para você não enganar a população. Porque eu custo para a população. Sim. A minha equipe custa para a população.
Então, eu não quero ter um mandato de simplesmente ficar no microfone defendendo pautas de polarizações que não contribuem nada para a nossa cidade. Então, respeito todas as ideologias, respeito as opiniões, o trabalho de todos os parlamentares, mas eu vou para o lado mais pragmático. Sim. Quais são realmente as competências de um vereador e eu faço aquele trabalho formiguinha de devolver isso para a comunidade, para a sociedade. E por que só 12 anos depois? Passaram-se aí 3, 4, mais ou menos 3 eleições, né? Pós esse período seu. Por que só 3 mandatos depois ou 12 anos depois? Foi 2012, 12 anos depois, né? Parece que foi até uma matemática para dar certo. Mas assim, foram circunstâncias, né? Eu tive a oportunidade de depois trabalhar com um vereador, que é o professor Wendel. Ah, sim, Hoje ele é deputado, está no seu segundo mandato, então assim, eu fui aproveitando as oportunidades e adquirindo experiência. Quando surgiu a oportunidade de vir candidato novamente, que o professor Wendel já era deputado e tinha que cuidar dos rincões do nosso estado de Minas Gerais, tem 853 municípios. Sem deixar a BH de lado, a gente viu um momento oportuno de vir candidato e ter dentro do nosso grupo político um vereador para a gente continuar dando o suporte que BH merecia, que as demandas do gabinete já estavam sendo grandes e precisava ali de um vereador. Não para falar que tem um vereador, mas as ferramentas de um vereador em âmbito municipal, ela é diferente das ferramentas de um deputado em âmbito estadual. Sim. Né? Então, por exemplo, vamos falar com segurança pública. O vereador vai, então, no agente da Guarda Municipal, Sim. que é onde que a gente tem competência ali trabalhar. Já o deputado consegue ali atuar com a questão da polícia militar, com o corpo de bombeiro, com a polícia civil. Acaba sendo mais abrangente, né? Deputado federal nós estamos discutindo questões relacionadas à Polícia Federal, rodoviária. Então, para complementar o suporte à comunidade, nós viemos com esse projeto. Porque o cidadão, quando vai no gabinete ler uma demanda, ele não quer saber quem vai resolver, se é o senador, se é o deputado federal, se é o deputado estadual, se é o vereador, se é o síndico. Ele quer que resolva. E eu não posso chegar lá e falar, não, sinto muito, mas aqui é um gabinete de um deputado estadual, isso aqui é de um vereador. E hoje está sendo muito legal, que nós estamos tendo esse mandato compartilhado e consegue acolher as demandas que chegam até nós ou que a gente busca. Tá? Sim. O que é, às vezes, âmbito estadual você manda pro Wendel e que é municipal e manda pro e vai resolver.